Eu, Maria Antônia, membro da comunidade de famílias Betânia, gostaria nesse momento de partilhar um pouco com vocês a respeito do dom da fortaleza. Mas antes, gostaria de fazer uma oração de Santo Agostinho ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que hei de calar, o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, respirai em mim para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que jamais eu perca o que é santo. Amém. Pois bem, falando então sobre um dos dons do Espírito Santo, que são 7, e os 7 se encontram elencados ali na passagem do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1 ao 3, quando ele diz que sobre o Messias, sobre o rebento, nascido do tronco de Jessé, virão o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Pois bem, o Espírito da fortaleza, ele é um Espírito infuso, e nós podemos então distinguir os dons infusos dos dons efusos. Os dons infusos são dons também conhecidos como dons de santificação, enquanto que os dons efusos, também chamados de dons carismáticos, são aqueles dons colocados a serviços da igreja. São dons extraordinários que o Espírito Santo então derrama sobre os batizados, como por exemplo, dons de orar em línguas, dons de profecia, dons de cura, dons de milagre, enquanto que os dons infusos, esses narrados então nesta passagem bíblica do livro de Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, são aqueles dons que tornam os fiéis mais dóceis ao mesmo Espírito. E isso se encontra no parágrafo 1830 do Catecismo da Igreja Católica. Porém, é necessário também, quando nós falamos do dom da fortaleza, considerarmos que os cristãos necessariamente devem ter uma vida heróica. Heróica por quê? Porque é necessário a tudo suportar, a tudo ter um espírito de força, de fortaleza. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, então, no capítulo 5, versículo 10, ele diz exatamente desta forma, como se fosse ali uma inspiração para nós fiéis no tocante ao dom da fortaleza. Versículo 10, então: tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem os profetas que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. E lembremos também a passagem de Jó, todo o seu sofrimento, todas as suas perdas, todas as suas tribulações, e que ao final de tudo reconhece então que o Senhor é o detentor de todos os desígnios, e o Senhor
o recompensa com tudo aquilo que ele tinha e perdeu em dobro. Mas, além de falarmos então desta força, da inspiração dos profetas, da paciência e da coragem, nós também devemos lembrar que o dom da fortaleza, ele se assemelha muito à virtude da fortaleza, porque sim, nós temos uma virtude que é chamada virtude cardeal. Ela é uma virtude cardeal. Lembremos aqui, façamos uma distinção: virtudes teologais e virtudes morais. Virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade, ou amor. Virtude moral, ou virtudes morais cardeais: a justiça, a fortaleza, a perseverança e a prudência. E aqui temos então uma virtude chamada cardeal, também chamada de fortaleza. As virtudes cardeais são assim chamadas porque sobre elas a virtude da justiça, a virtude da prudência, da temperança e da fortaleza, sobre elas convergem várias outras, mas nos concentremos aqui na virtude cardeal da fortaleza. Ela muito se assemelha ali ao dom infuso da fortaleza, porque tem como objeto também o temor e a confiança em Deus. Porém, o que distingue é que na virtude é necessário uma ação do homem, uma ação ativa do homem que vai ajudá-lo a se afastar de algum perigo ou vai ajudá-lo a enfrentar algum perigo. Enquanto que no dom infuso da fortaleza, nós contamos com o agir e a condução do Espírito Santo, ou seja, não existe uma ação própria a não ser contar com o agir e a condução do Espírito. São Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte: o dom do Espírito são disposições habituais e infusas que fazem o homem dócil e submisso às inspirações e movimentos interiores com que o Espírito de Deus o guia e o encaminha para a felicidade eterna. Então, quando nós falamos das virtudes e quando nós falamos dos dons, é necessário que realmente, para que nós vivamos uma vida de santificação, almejando as bem-aventuranças das glórias eternas, nós não podemos contar somente com as virtudes, nós precisamos contar também com os dons do Espírito Santo. E com certeza, para que nós consigamos viver uma vida suportando todas as tribulações, todas as dificuldades, com certeza a gente precisa contar sim com o dom infuso da fortaleza. E também é muito bonito, né, o que diz Santo Ambrósio. Santo Ambrósio diz que Deus Pai nos marcou com o seu sinal, enquanto que Jesus Cristo nos confirma com o penhor do Espírito Santo em nossos corações através dos dons, os dons infusos. Porém, no que se refere à fortaleza, lembremos também que
A oração do Pai Nosso, quando nós dizemos não permitais que caiamos em tentação, é uma súplica direta ao dom infuso da fortaleza. Então tenhamos, queridos que nos acompanham então por este canal, sempre a certeza que é na paciência, é na coragem, utilizando também a virtude da fortaleza e contando com o agir e a condução do dom infuso do espírito da fortaleza, é que nós conseguiremos sim alcançar as bem-aventuranças. Deus nos abençoe e muito obrigada. Gostou desse vídeo? Curte, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe!